Eu me formei com 22. E aí, depois de entrar nesse instituto, você ficou quanto tempo lá dentro? Eu fiquei meus 3 anos de faculdade. Só que a minha vida já começou misturada aí, né? Porque eu já comecei um misto, porque eu me casei e fiquei grávida ainda na faculdade. Então eu já comecei, eu peguei o meu diploma, quando eu saí da faculdade, eu peguei o diploma, né, final, com o meu bebê no colo. Nossa! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Histórias que fazem a gente pensar, por que não eu? E a nossa convidada de hoje, ela vem compartilhar sobre a trajetória dela como executiva. Muitas mulheres almejam cargos altos em grandes corporações, mas não querem sacrificar da sua vida pessoal para viver isso. E é sobre este tópico, este tema que a gente vai conversar. Por quê? Porque ela é esposa, ela é mãe, ela é avó, atuou mais de 25 anos em grandes empresas na área de saneamento, também foi professora e trabalhava como consultora na área de planejamento estratégico. E tudo isso equilibrando harmoniosamente a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Então ela vem compartilhar para mostrar para a gente que sim, é possível conciliar todas as coisas. Seja muito bem-vinda, Eliane Florio. Olá, Dani, tudo bem? Como estás? Espero que a gente possa contribuir aqui com as pessoas, né, com a minha trajetória. É uma trajetória, vamos dizer assim, relativamente simples, mas se a gente faz um retrospecto, de vez em quando você pensa, fala, nossa, deu para fazer tudo isso. Ah, com certeza. Não, é um prazer receber você aqui para compartilhar essa sua história. Mas vamos começar do começo. Você é formada em quê? Em administração, né? Eu estudei lá na FEA USP, me formei lá e lá também eu comecei a minha vida profissional, porque eu comecei a atuar pelo Instituto de Administração lá da USP. Esse foi seu primeiro emprego? Eu já tinha tido um emprego, né, inicial por pouquíssimo tempo. Eu tinha tido uma pequena passagem lá no Instituto Federal, mas que eu não tinha gostado justamente porque você verificava que era um trabalho altamente repetitivo, sem nenhum tipo de possibilidade de você desenvolver realmente um trabalho, né? Partir para tentar outros segmentos. E você se formou com que idade? Eu me formei com 22. E aí, depois de entrar nesse instituto, você ficou quanto tempo lá dentro? Eu fiquei meus 3 anos de faculdade, né? Os 4 anos, o primeiro eu trabalhei nesse instituto aí previdenciário, depois eu trabalhei os 3 anos lá dentro da FEA. Só que a minha vida já começou misturada aí, né? Porque eu já comecei um misto, porque eu me casei e fiquei grávida ainda na faculdade. Então, eu já comecei, eu peguei o meu diploma, quando eu saí da faculdade, eu peguei o diploma, né, final, com o meu bebê no colo. Nossa! Então já começa nessa conciliação toda. Então, com 22 anos, você já era casada, mãe e estava se formando. Isso, entendeu? Eu já tive que começar com todo o aparato. E aí, dentro desse aparato, então, depois que você termina os seus 3 anos ali, você já entra em grandes corporações? Como que foi o seu próximo passo depois daí? Não, aí nesse meio do caminho, eu tive que fazer um pequeno ajuste, porque quando eu fiquei grávida, eu não consegui terminar o trabalho de formatura. Então, eu concluí o curso, mas o trabalho de formatura eu deixei pendente para o próximo ano, para eu conseguir concluir. Por isso que quando na verdade, eu peguei o canudo, assim, de conclusão final, eu já estava com o meu bebê. E foi na época que apareceu essa oportunidade já numa empresa de saneamento, que inclusive eu tinha feito um trabalho durante esse período da FIA, e um professor, conversando, ele falou, olha, vai lá que eu acho que você vai gostar. Entrou no segmento de saneamento. Isso você tinha 23? 23, aí eu já estava com 24 anos. E lá nessa empresa de saneamento, foi onde você construiu a sua carreira, os seus 25 anos? Acabei construindo a minha carreira aí. Porque como você colocou, Dani, a gente chega um momento que você começa a ter que criar suas prioridades. Né?
E para mim era muito importante, assim, eu sempre tive uma ideia, eu nunca tive a certeza que eu iria me casar, mas eu tinha a certeza que eu iria ter um filho. Isso era uma coisa que desde muito jovem eu tinha. E para mim era muito importante trabalhar e estar em uma empresa, né, desenvolver um trabalho que eu achasse bacana, que tivesse valor em termos não só de oportunidades de crescimento financeiro, de carreira, mas também que tivesse uma representatividade desse trabalho. E também criar bem o meu filho, né, naquela altura. Porque isso era alguma coisa que para mim sempre foi muito importante, você colocar assim, como conciliar isso. Então eu acabei optando e fiquei realmente nessa empresa. É claro que nesses 25 anos, tem momentos que você acha que não devia ter ficado, que devia ter saído, outras oportunidades aparecem, mas eu fiquei firme no meu propósito, que seria conciliar as duas coisas. E aí, quando você entrou, então, nessa empresa de saneamento, logo de cara você já aspirava ter uma carreira executiva, chegar a uma diretoria, ou isso foi se formando ao longo do tempo para você? Bom, isso acabou se formando ao longo do tempo, né? Na verdade, eu sou muito xereta, muito curiosa, sempre fui, né? Eu entrei em recursos humanos, né? Lá na organização, e ao longo dos anos eu fui migrando, cada 2, 3 anos eu fui migrando para outro processo. Então, ao final, quando eu terminei, né, acabei encerrando minha participação no segmento lá como diretora de uma SPE, foi, vamos dizer, uma conquista ao longo desses anos, e de querer realmente estar experimentando novos processos, conhecer novos métodos de trabalho, que acabou me levando até esse ponto. Quais áreas você passou lá dentro? Só para a gente saber. Olha, assim, ó, se eu não esquecer nenhuma, vamos lá. Olha, eu passei por recursos humanos, depois disso eu passei para a área de planejamento, aí eu trabalhei na área de marketing, aí eu trabalhei também com a área de controladoria, eu trabalhei com a área de gestão geral, que foi toda a parte onde nós fazíamos qualidade, né? E novos negócios. Você passou por todas essas áreas dentro da companhia ao longo dos 25 anos. Eu acho que esse é o segredo para você se manter dentro de um lugar por tanto tempo. É mudar de emprego dentro do mesmo emprego, né? Aquela coisa. Porque você vai andando muito. É possível. Isso é possível. E realmente eu via, e às vezes a gente conversando e lidando com as equipes, conversando com as pessoas, eu sempre colocava para as pessoas, eu falava assim, olha, se nós estamos aqui dentro, aqui é um mercado de trabalho ampliado. Você tem que olhar e vivenciar como se você estivesse no mercado. Ao invés de você mudar de empresa, você muda de área. Porque as grandes corporações, cada área, cada segmento é totalmente diferente um do outro. Não é? Eles abrem portas e dão oportunidades completamente diferentes. Então, isso para mim é o que eu colocava. E Eliane, na verdade, você teve o seu filho muito jovem, como você já comentou, mas você não parou por aí, você ainda teve uma segunda filha, né? 6 anos depois. Em que fase da sua carreira você estava quando você teve a sua segunda filha? Eu estava numa fase bastante turbulenta, tá? Nós estávamos numa parte da organização onde estava mudando muita coisa. Eu estava, assim, realmente cheia de atividades, foi muito bacana. E eu ainda inventei fazer um curso de especialização nessa época, com a minha menina pequena, né? Foi uma época que eu comecei a viajar bastante, a gente tinha vários eventos e atividades externas, né, em outras cidades, e eu organizava a minha vida assim, tinha que organizar a semana, e os meus meninos cresceram assim. E em um dado momento você também vira consultora de planejamento estratégico, porque não tinha função aí, né? Pelo que a gente está falando, 2 filhos, a empresa de saneamento, a especialização. Como não tinha muita coisa para fazer, você ainda virou consultora de planejamento estratégico e um pouco mais para frente ainda professora de universidade. Olha, isso aí foi tudo junto. Era tudo misturado. Nesse meio tempo, eu já tinha feito uma segunda pós-graduação, que foi a de Direito Ambiental. Eu já tinha feito também vários cursos como especialista em gestão, né? Gestão de empresas. Quando me apareceu uma oportunidade de trabalhar como consultora de uma empresa que também dentro do setor, né, de saneamento. E eu falei, bora, vamos lá. É fim de semana, dá para eu fazer.
É fim de semana, dá para eu fazer, entendi. Fim de semana dá para eu fazer. Topei e nós começamos a desenvolver. Ficamos alguns anos fazendo esse trabalho, foi muito importante, super proveitoso. Aí apareceu mais uma oportunidade, que foi essa oportunidade. Um dia conheci um grupo muito interessante que estava fazendo esse trabalho, né, num projeto especial de pós-graduação, né, principalmente para empresas de gestão pública. Aí eu falei, mais uma vez, olha, agora vamos lá, é de noite. Então também dá para eu encaixar. Fui lá, preparei aula teste, eu nunca tinha feito aula mesmo, não, né? Aí eu falei, então tá, vamos lá. Aí fui, fiz minhas aulas testes, fui aprovada e comecei a atuar. Não, eu tenho certeza que de aprendizado e de compartilhamento deve ter sido um absurdo e riqueza de tantas coisas que você assumiu. Mas, gente, como que faz para conciliar a vida pessoal com tudo isso? Olha, eu acho assim, tem que ter organização, tá? Uma parte que eu acho que é importante é isso, você criar um modelo de organização. Como eu te disse, eu já tinha um roteiro bem organizado de como organizar a alimentação, né? Todos os problemas que poderiam acontecer durante aquele período, essa minha rede de amigos e familiares que me davam apoio se eu tivesse algum problema com criança na escola, como eu tive. Né? Algumas vezes eu estou viajando e a filha ia também para um passeio com a escola e caiu, machucou. Bom, e agora? Né? Então, pelo telefone, passando as orientações, olha, médico está aqui, leva, passa, é assim que faz, aí deu tudo certo. E aí as coisas se encaminharam para o momento de hoje, né? Que você Sim. Ainda é super nova, com seus 56 anos, mas aposentou agora, né? Depois de todo essa... Tá bom, porque foi muito intenso tudo isso que a gente estava falando, como você falou, né? E o status de agora também na vida pessoal mudou. Agora é avó. A avó também. A avó também, mais uma nova coisa, mais algo diferente dentro da vida pessoal para conciliar, né? E agora você encerrou a sua carreira como diretora, né? Como diretora de uma SPE, acabei tendo dentro da área de novos negócios, foi a minha última unidade dentro da empresa, e com isso me apareceu a oportunidade, eles me designaram para ser diretora dessa SPE, né, que é uma parceria formada, uma sociedade de propósito específico, ou seja, uma empresa que foi criada só com aquela finalidade, né, que era relativo ao tratamento de esgotos, que dentro do saneamento, vamos dizer, a minha especialidade, assim, em termos de gestão, foi na área de tratamento de esgotos, tá? E eu encerrei aí, né? Só que agora eu tenho vamos dizer, outro objetivo, né? Agora eu estou buscando projetos que estejam voltados ao desenvolvimento social. E eu tirei um período, né? Eu me aposentei agora em janeiro, então é recente, ainda estou meio em férias. Ainda está se adaptando, porque do ritmo que você vem conciliando tantas coisas ao mesmo tempo, impossível ficar parada. É muito difícil falar, não, vou fazer... do meu perfil. Não tem nem parte do seu perfil, mas, Eliane, é inspirador ouvir isso. E aí, para acabar, Eliane, se você pudesse resumir essa sua trajetória, né, de conciliação entre vida pessoal e vida profissional, em uma frase, em uma palavra, em um aprendizado, qual seria? Olha, eu acho que para mim assim é propósito, tá? Eu acho que quando você tem um propósito de vida, você vai justamente vivendo, sabe, Dani? Eu acredito assim, porque eu vejo muitas pessoas que colocam assim, a gente realmente, você tem muitos sonhos, você tem muitos desejos, mas a vida, ela é totalmente dinâmica. E para mim isso sempre foi uma coisa muito clara, assim, claro, de vez em quando você tá meio de cabisbaixo, a coisa parece difícil, parece que não vai dar certo, mas tipo, aí, vamos lá, a gente tenta, se não der muito certo por aqui, você dá uma contornada, readequa, vai por outro caminho, entende? Mas quando você tem um propósito mais claro, que, por exemplo, para mim, eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Falei, tô grávida, tenho um filho, tá, olha, é um propósito de vida para mim ajudar esta criança a chegar à fase adulta da melhor maneira possível, né? Então, esse propósito de que a vida
tem essa dinâmica, eu acho que ajuda a gente não ficar nem tão pesado, não tornar as dificuldades tão pesadas e encarar que as possibilidades podem acontecer sim. Eu queria te agradecer imensamente por compartilhar isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ouvindo essa história começam a pensar da mesma forma. Fala, não, olha, a vida é isso, a gente tem que ter um propósito, mas dentro desse propósito, recalculando rota também acontece. É uma coisa muito natural, mas a minha base está sempre presente ali, né? E essa base sua entre conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional e ter ambas em sucesso é realmente muito inspirador. Então, eu queria te agradecer demais, viu? Demais. Eu te agradeço, Dani, a oportunidade, espero que realmente tenha. Eu acho que a gente sempre, né, de todas as pessoas, essa é uma vivência, né? Temos sempre o que aprender. Se você gostou dessa história, aproveita, já curte esse vídeo aqui, comenta aquilo que mais te impactou, aquilo que realmente te inspirou na história da Eliane e compartilha com alguém que tem o desejo de desenvolver uma carreira, mas às vezes fica nesse dilema entre desenvolver carreira e conciliar a vida pessoal. Há um caminho, há sim uma proposta e de repente, com outro olhar a gente consegue. Então por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.